Olá pessoal, me chamo André Oliveira, sou criador desse canal chamado Transforma Agora, para transformar a sua vida. É um canal voltado para motivação, para vida, para comportamento, para fé, onde nós nos ajudamos a tornar a nossa vida melhor, mudanças que nós precisamos. Você já ouviu uma frase que diz: você tem o dedo podre para homem, você tem o dedo podre para mulher, você tem o dedo podre para relacionamento? Essa frase é muito antiga, você com certeza já ouviu ela da boca de alguém falando isso para outra pessoa. Eu já ouvi essa frase diretamente para mim várias vezes, por sinal, no passado. Pessoas que são viciadas em relacionamentos errados. O que leva uma pessoa a ser viciada nisso? O que leva uma pessoa a sempre procurar aquela pessoa que é totalmente incompatível para a vida dela, que só vai trazer sofrimento, dor, uma destruição na vida daquela pessoa? O que leva a pessoa a sempre procurar esse tipo de relacionamento? Às vezes ela acha uma pessoa boa na vida dela, uma pessoa maneira, uma pessoa maravilhosa, e ela não dá a mínima, porque aquilo não vai fazer bem a ela. O que faz bem de verdade a ela, ou na cabeça dela, o que ela acha, é aquela pessoa que vai trazer dor. O que leva a isso? Nós vamos falar sobre isso hoje. Por que será que algumas pessoas se prendem a esse tipo de relacionamento tóxico? Muitas vezes elas não percebem esse padrão repetitivo de sempre se envolver com quem não as valoriza. E pontos fundamentais para que isso ocorra são, muitas vezes, a baixa estima que ela sente dentro dela, o medo da solidão é um dos maiores fatores, ou ainda crenças erradas sobre o amor, que você cresce aprendendo que para você amar você precisa sofrer, enfim, coisas que você ouve da infância, muitas vezes na nossa criação. Eu mesmo já me deparei muitas vezes com isso, por exemplo, comigo, medo de solidão. Às vezes eu estava em algum momento de baixa autoestima, me sentia a pior pessoa do mundo, me meti muita furada por causa disso. São experiências que a gente passa, hoje olha para trás e não consegue acreditar que fez isso, mas a gente fez isso. E pior, quando a gente faz isso a gente não consegue enxergar. Por mais que alguém fale, alguém comente com você, as pessoas que realmente gostam de você te avisem, você não está dando a mínima. Você está muito envolvido para entender isso, ou para enxergar o que está acontecendo, você não consegue. Outro fator muito importante que leva a isso também, contribui, é que algumas pessoas elas crescem em ambientes pesados, familiares, onde o ambiente familiar foi cercado por muita dor, por muito sofrimento, onde o amor que elas recebiam era sempre associado à dor, à crítica, a coisas ruins. E isso a faz, depois da vida adulta, acreditar e compreender que tudo que ela está passando agora é normal, faz parte, porque o amor é relacionado à dor. Isso é um erro, mas as pessoas acreditam nisso, muitas pessoas acreditam nisso. E o pior de tudo, isso conduz muitas vezes à dependência emocional. Você vai se associando àquilo, vai se envolvendo, associando que o amor sempre é associado à dor, ao sofrimento, à rejeição, à humilhação muitas vezes, e que aquilo no fundo te faz bem, porque você vicia na dor. Muitas pessoas viciam na dor. Isso é difícil ser aceitado, mas é um fato. Eu já passei por isso, eu estou falando porque eu tive esse problema, eu passei por isso, cheguei em situações muito pesadas que eu vou citar na frente, eu vou contar na frente, eu vou relatar, não no vídeo de hoje, mas em vídeos mais à frente, até para tentar te ajudar, você que está passando por isso. Você se acostuma com a dor, você se associa à dor, e existe uma linha muito tênue aí, entre, por exemplo, você desenvolver, não seria bem um fetiche, mas um costume, você se acostuma com aquela situação, e você associa que você só é feliz quando é rejeitado. Na verdade não é a rejeição, na verdade é a migalha. A pessoa te trata mal, te humilha muitas vezes, te coloca para baixo, não tá nem aí pra você. Ela faz todo tipo de sentimento ruim, coisa tóxica, coisa pesada, coisa que te deixa abaixo, te coloca como a pior pessoa do mundo, como que se você não fosse ninguém, não fosse nada sem ela, que você precisa dela, porque sem ela você não é nada. E do nada ela te dá um agrado. Então você fica ali esperando aquela migalha desesperadamente, aquela migalha que te faz feliz. Você passa a viver por aquela migalha sem perceber. Aquele momento daquela migalha, essa migalha que eu chamo, pode ser o sexo, pode ser um beijo, pode ser um carinho, pode ser um passeio, pode ser um eu te amo, falsamente. A espera daquele momento, daquela frase, daquela situação, te faz passar por aquilo tudo por dias, às vezes por horas ou por semanas. É uma troca muito injusta, porque o relacionamento precisa ser igual. Eu preciso oferecer algo para você de bom e receber algo de bom em troca, algo que me agrade. Isso não tem nada a ver com fetiche de cama, tá? Eu tô falando de uma situação de vida, fora da cama. Eu tô falando que você desenvolve isso sem perceber dentro de você,
Muitas pessoas vão achar que isso é loucura, vão falar, isso é loucura. Eu mandaria pro inferno e acabou, eu xingaria. Sim, isso é muito fácil para você que tá bem, que tá com uma cabeça, digamos, sem esse problema, sem essa dependência, ou sem essa solidão, ou sem essa criação, você que não teve essa criação que foi pesada na infância, associada ao amor e à dor, você que tem uma criação normal, você que tem uma autoestima normal, digamos assim, normal que eu quero dizer, um estado normal, sem estar nessas condições. Para você é fácil enxergar isso e simplesmente mandar para o inferno, é muito fácil. A pessoa que não está nessa condição, ela está totalmente doente, ela precisa realmente da procura de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, ela está doente, ela precisa de um apoio, porque ela não consegue se enxergar, ela está sofrendo e vendo isso, mas para ela é normal. Muitas vezes ela vive isso até sem que ninguém ao seu redor saiba. Você pode encontrar uma pessoa na rua, amiga sua, familiar seu, que age normalmente com você e você não percebe que ela passa por isso, porque é dentro dela. O sofrimento que ela vive no relacionamento é entre ela e a pessoa. Ela às vezes esconde isso. Muitas vezes, alguns passam para frente, alguns não. Depende da pessoa. Às vezes ela vive calada com aquela dor, aquele sentimento e você não nota. Você acha que é um casamento perfeito, um namoro perfeito, uma relação normal, mas não é. E isso pode atingir qualquer tipo de pessoa. Héteros, pessoas LGBTs, pode atingir mulheres, pode atingir casais de homens e mulheres e homens, pode atingir homens, pode atingir mulheres. As pessoas associam muito esse tipo de situação somente com mulheres. Isso é um erro. Ah, é normal a mulher passar por esse problema de baixa autoestima quando o relacionamento é tóxico. É muito comum, mais comum acontecer isso com mulheres. A mulher ela tem tendência a passar por esse tipo de problema, por exemplo, desenvolver uma depressão ou uma dependência emocional. Isso é errado. Homens também passam por isso. E eu já frequentei grupos de apoio sobre isso. Eu vi homens passando por isso. É mais raro, mas existe sim. O número pode não ser tão grande quanto de mulheres, mas existem muitos homens passando por isso sim também. Eu estou falando isso para você aqui porque ser humano é ser humano. O ser humano, quando ele percebe muito que o outro está muito na mão dele, ele tem a tendência, não estou falando todos, claro que cada ser humano é um ser humano, mas a maioria tem a tendência a se tornar tirano. Tipo, eu tenho uma pessoa na minha mão, eu faço o que eu quero. Eu piso, eu chuto, eu falo, porque está na minha mão, porque não vive sem mim. Eu manipulo ela como eu quero, a pessoa. Tem pessoas que pensam dessa maneira, são narcisistas? São. As pessoas associam muito esse nome hoje, narcisismo. Eu não sei se todas são narcisistas, mas muitas são, ou se tornam. O poder causa isso. Eu tenho um poder sobre a vida do outro, eu tenho aquele poder, a pessoa está na minha mão. Eu vivi isso na mão de outras pessoas. Eu passei por isso. Pessoas que perceberam o meu estado de dependência que eu estava com aquela pessoa, que se tornaram tiranas. Elas simplesmente conseguem manipular e fazer o que elas querem. E é uma coisa muito pesada, muito terrível. É muito sério isso, isso é uma doença, isso é uma coisa muito triste que eu estou narrando aqui. Então quando a gente brinca com isso, e as pessoas falam isso, fulano tem o dedo podre para relacionamento, ciclano tem o dedo podre, isso é um tipo de brincadeira que nem deveria ser usado. Se você tivesse consciência do sofrimento que essa pessoa passa, como eu passei, como eu já vi, exemplos em grupos que eu tive de ajuda, vi coisas muito pesadas. Eu vi isso na época. Um dia eu vou citar sobre isso, vou relatar isso para vocês. É muito triste. Isso é realmente uma doença que pouco se divulga, mas é uma doença. Quais os sinais de que você está viciado em pessoas erradas na sua vida? Um sinal muito forte disso é você saber que você sempre sente que precisa provar o seu valor para alguém. Você tem a necessidade de provar para alguém que você tem valor. Isso é um sinal claro que você tem essa tendência aí a relacionamentos tóxicos. Outro ponto muito importante, que você está viciado em pessoas erradas ou que você tem essa tendência sem perceber. Você tem a tendência a sempre perdoar todas as atitudes que a pessoa toma erradas. Porque você tende a acreditar que ela vai melhorar. Eu sempre perdoo. Não, foi a última vez, não vou fazer mais. Tá certo, vai ser diferente daqui pra frente. Eu vou acreditar, eu acredito em você. Teremos uma vida nova e diferente daqui pra frente, eu te perdoo. Isso é típico. Você está se auto-boicotando porque você sabe que aquela pessoa não vai mudar. Porque como diz o ditado, o pau que nasce torto no direita, é verdade, a pessoa ela é errada, ela é assim, ela já tomou o poder em você. Ela não vai mudar. Ela só está te passando um mel.
E você, na carência, diz que aceita o perdão dela e que ela vai mudar. Você acredita naquilo, sabendo lá no fundo que é mentira, mas você acredita. Só para ter aquele momento bom com ela, ou a migalha que eu falei no começo do vídeo. Um outro ponto que te prova que você tem essa tendência é quando você sente uma ansiedade, uma insegurança incontrolável em relação à pessoa. Você não tem paz, você nunca tem paz. Você está na sua casa, por exemplo, ela está na casa dela, você já está pensando, meu Deus, será que ela vai me deixar? Será que ele vai me deixar? Meu Deus, será que ele tem outra pessoa? Meu Deus, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu sou boa o suficiente para essa pessoa? Será que eu estou agradando o suficiente? Será que eu fiz o suficiente? Será que eu não falei nada de errado? Será que eu não cometi algum erro? Isso é não ter paz emocional. Isso é um fantasma. Eu já vivi isso. Isso é uma tormenta. Isso te suga a vida. Isso te suga a alma. Isso rouba a sua alma. Você não tem paz, seja o dia que for. Isso é horrível. Isso é um sinal. Você vive assim, é mais um sinal que você tem essa tendência. Um outro ponto muito importante, idealizar alguém que não contribui com o que você oferece a ela. Você fica idealizando que ela vai te tratar bem hoje, amanhã, ou tal dia, ela vai melhorar, vai tratar você muito bem, vai te dar um carinho, vai te levar para jantar num lugar legal, vai te dar toda a atenção do mundo, vai passar a noite maravilhosa com você. Você fica idealizando e sonhando como vai ser bom esse dia, só que esse dia não vai chegar. Ou até pode chegar por minutos, até a pessoa conseguir o que ela quer e depois isso muda. Quando você idealiza isso várias vezes, sabendo que isso não vai acontecer, ou sabendo que depois as coisas voltam ao pior novamente, são provas ou são sinais que você realmente tem essa tendência a idealizar esse tipo de pessoa na sua vida. Os impactos emocionais de você estar preso a uma relação destrutiva como essa. Isso pode causar uma baixa autoestima, mas uma baixa autoestima ao ponto de você não se cuidar mais, você não se preocupar mais com seu corpo, seu cuidado, muitas vezes até a higiene pessoal em casos extremos, um corte de cabelo, um penteado legal, uma roupa nova, você perde a autoestima total. Você não se importa mais com nada. É horrível. Isso pode acontecer, isso acontece. Te bate uma tristeza muito profunda na sua vida, ela vai aumentando e isso pode ocasionar, no pior das hipóteses, e muitas vezes ocasiona a depressão, que é uma doença gravíssima, nós sabemos disso. Esse vício, ele vai gerar uma dependência emocional. E a dependência emocional é uma das piores prisões que existem. Ela é tão grave, eu considero, quanto a álcool, como qualquer vício forte. É um vício, é uma prisão. Cada dia ela se torna mais difícil ser enfrentada e ser solucionada sem a ajuda de um profissional. Você precisa de um profissional, é claro, ou de apoio terapêutico, ou de apoio de um grupo que possa te ajudar nesse sentido, porque esse vício ele vai tornando pior. E você sabe que um dia aquela relação vai acabar. Não tem outro caminho, ela vai acabar. Essa relação só está empurrando com a barriga. Eu empurro hoje, sabendo que ela vai acabar, eu empurro amanhã, empurro mais um ano. O dia fatídico vai vir. E o dia que ele vier, você pode ser. Eu sou experiência viva disso. Passei por isso algumas vezes. O dia que esse relacionamento acabar, a sua vida acaba junto. Você não está estruturado para aguentar. Por isso que é importante estar curado antes disso acontecer. Procurar um profissional antes desse dia. Porque essa relação, ela não tem futuro. E o pior de tudo, um sinal muito importante, mas um dos impactos muito importantes que isso causa, e talvez o mais severo, além de todos que eu citei até agora, que essa relação, esse vício, essa doença, ela vai afetar a sua visão sobre o que é um relacionamento saudável. Você não enxerga mais o que é um relacionamento saudável. Você não consegue entender o que é um relacionamento saudável. Você nem sabe mais o que é isso na sua vida. Você fica cego. E isso te impede de buscar algo saudável de verdade. Ou quando você acha algo que é saudável, você simplesmente despreza. Eu sei disso porque eu já passei por isso, já vi pessoas que tinham o mesmo problema que também fizeram isso. Conheceram pessoas boas, pessoas realmente bacanas, e simplesmente falam, ah, mas não deu química. Ah, mas não bateu. Sabe por que não bateu? Porque não te oferece mal. Não te oferece dor. Você está viciado, viciada na dor. Eu tenho que te falar a verdade. Como prova viva do que eu sou, do que eu já passei. Como quebrar o ciclo e escolher o melhor? O autoconhecimento é a melhor opção. E claro, a ajuda de um profissional. Quando você se autoconhece, você consegue saber até onde você pode ir, os seus limites. E você tem essa tendência. Então você consegue procurar um profissional, se tratar, se curar. Para se autovalorizar e aí sim estar preparado para uma relação. Porque senão você vai trocando figurinha.
passando de mão em mão, de pessoa a pessoa e voltando a ter esse ciclo, porque você proporciona isso. Você pode até encontrar uma pessoa boa na sua vida que você gosta, até pode se permitir uma pessoa boa entre, uma boa intenção, mas você vai acabar tornando aquela pessoa aquilo que você quer, ou seja, uma pessoa que vai simplesmente te usar ou somente não te valorizar, porque é o que você precisa para ser feliz naquele momento, é o que você acredita que precisa para ser feliz. Você causa isso nas pessoas, sem perceber, você torna ela aquilo que você quer, aquilo que você idealiza, aquele auto-boicote. Você quer que ela seja daquele jeito. Se ela não tiver natureza para isso, natureza para o narcisismo, uma coisa assim, ela sai fora de você. Se ela tiver uma tendênciazinha, ela vai de cabeça e vai lascar de vez com a sua vida. Um outro ponto para você quebrar esse ciclo é você aprender a estabelecer limites na relação. O que é muito difícil, porque você altamente se boicota e faz a pessoa, obriga a pessoa a ser aquilo que você quer. O correto seria isso, você criar limites. Isso são regras ou dicas para que você consiga quebrar o ciclo. Mas são difíceis, eu não estou te mentindo, tenho que te falar a verdade. Eu diria que praticamente, não vou dizer impossível, nada é impossível para Deus, nem na vida quando a gente quer, quando a gente foca, claro que não. Mas sem a ajuda de um profissional se torna mais difícil. Você precisa se cercar de relações saudáveis. Buscar terapia, apoio profissional, como eu disse, para daí começar a reconstruir sua autoestima e a cura, obter essa cura. Você precisa saber que nós merecemos o amor de verdade e genuíno. Você precisa entender isso dentro de você. Primeiro ponto. Precisa se amar e saber que você merece o melhor. O amor de verdade. Não o resto, não a migalha, não a sobra. E que você não precisa aceitar menos do que isso. Você precisa aceitar somente o melhor. Você tem dois caminhos. Ou a ajuda profissional, ou a ajuda de Deus. Pedir a Deus que te cure disso, que te traga foco. Porque o focar em eu sou perfeito, em eu sou curado, eu estou curada, eu não dependo de ninguém, focar nisso, acreditar nisso e se apegar à fé em Deus, independente da religião que você tenha, se apegar a Deus e pedir a Ele pela misericórdia dEle, pela cura dEle, você consegue se libertar disso. Ou se a sua fé não for forte a esse ponto, com muitas vezes a gente está tão abalado que não consegue ter fé para isso. Muitas vezes a gente está abalado. Eu passei por momentos que eu estava abalado demais, que eu não conseguia nem me concentrar na fé. Você precisa de ajuda de um profissional. É onde eu quero chegar. Você precisa desses dois pontos, ou a fé ou a ajuda profissional. Os dois juntos é melhor ainda. Se você conseguir ir no profissional, pedir ajuda, e paralelo, manter sua fé, o caminho é mais rápido. O mais importante é você se libertar disso. Uma relação tóxica é um sequestro. É uma relação que vai sequestrar sua vida, sua paz, sua felicidade, seu futuro, seu progresso. Porque tudo que você luta, ou sonha, ou concretiza fazer um dia, ou conquistar, vai por água abaixo. É questão de tempo para isso ruir. Então você precisa aceitar que está doente e precisa aceitar que precisa de um tratamento, que precisa se libertar disso. Porque ninguém pode ter o poder na vida do outro. Ninguém. Eu estou falando isso e vou repetir pela terceira vez. Eu sou a prova disso, eu passei por isso, eu sei o quanto destrutivo isso é. Estar na mão do outro. E o quanto as pessoas são cruéis quando percebem isso, quando elas têm tendência a serem narcisistas. Como elas podem ser cruéis com você não faz ideia. E quanto mais você sofrer, quanto mais você implorar, quanto mais você achar que implorando ou mostrando o seu desespero, que não é frescura, porque quem tem isso de verdade, sofre de verdade. Quem tem isso de verdade, se encontra numa fraqueza real, num desespero real, num surto real. Não é mentira. Mas a pessoa que é narcisista ou que tem uma tendência, ela vai te olhar como se fosse uma frescura, ela vai achar que você está dando um piti, isso é só um piti, isso é uma palhaçada, você não tem nada. Ela não liga para a sua dor. Quanto mais você passar mal na frente dela, ou realmente estar em crise na frente dela, dependendo do seu estado, mais você alimenta o prazer dela. Ela adora ver isso, porque ela adora saber o quanto você sofre por ela. Você só está alimentando mais ainda a loucura dessa pessoa, porque essa pessoa não pode ser normal. Um ser humano que vê o outro sofrendo e sente prazer desse jeito, não pode estar normal. Não estou falando de fetiche, estou falando, eu já te deixei claro, eu estou falando agora de parte mental. Tá?
Relacionamento. Não tô falando, não é cama, eu tô falando de relacionamento. Uma pessoa que vê a outra sofrendo, se humilhando, desesperada, implorando, e ela fala que é frescura, ou que é fingimento, ou ela despreza essa dor, ela não pode ser uma pessoa boa. Isso não pode estar te fazendo bem, isso não está te fazendo bem. Por mais que você esteja em busca das migalhas, isso está te destruindo. Não vale a pena. Procura um profissional, procura ajuda de Deus, mas luta para sair fora disso. O importante é ser feliz, e você precisa ser feliz antes que isso se torne algo incontrolável na sua vida. É muito sério isso. Procura a ajuda de um profissional. Pessoal, é um assunto muito sério que eu queria tratar aqui. Um assunto muito delicado até para eu comentar com vocês, porque eu me lembro de coisas que eu já passei que são muito fortes também, que eu não gosto de lembrar, mas eu precisava fazer isso até como uma ajuda. Espero que esse vídeo ajude pessoas que estão passando por esse momento. Deixe seu recado aqui embaixo, nos comentários, seu relato. Pode ser anônimo, pode ser... Não precisa falar que é você, falar que é alguém que você conhece, não tem problema. O importante é você passar isso para frente, é você pôr isso para fora. Isso é muito bom, isso ajuda muito a gente e pode ajudar outras pessoas também. Vai ser muito legal. Pessoal, que Deus nosso Senhor abençoe você e sua vida. Que nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo abençoe você. Que o universo cuide de você, te proteja, te traga prosperidade, sucesso, crescimento, saúde, alegria, felicidade e principalmente, que é o principal da vida, que é o que mais importa, muito amor na sua vida. Amor de verdade. Sem ser amor mentiroso, sem ser amor falso, sem ser um amor doentio, um amor destrutivo. Um amor de verdade, um amor que é de Deus. Porque o amor, quando é bom e de verdade, é Deus que coloca na nossa vida. Um dia nós vamos falar sobre isso ainda. Pessoal, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.